Olá, estamos aqui no novo programa do Covid em Pauta e hoje o tema é a obesidade. Como lidar com a obesidade nesse período de pandemia, visto que a obesidade é um fator de risco? Eu sou o Leonardo de Paula Almeida, médico de família, e comigo está meu colega Marcelo Gobo, também médico de família e comunidade. Obesidade é um problema de saúde pública hoje, é uma das doenças que mais acomete as pessoas por uma questão do nosso estilo de vida, do mundo moderno, e isso traz implicações tanto para a saúde do coração, por exemplo, a saúde do nosso cérebro, e a gente trata ela de uma maneira interdisciplinar. A gente precisa de vários fatores para poder fazer esse cuidado em saúde, e é para isso que a gente está aqui hoje. Por que a obesidade é um agravante para quem se infecta pelo novo coronavírus? Em relação à Covid, não existe uma explicação muito clara de como a obesidade ela interfere. A gente percebe, através de estudos observacionais, o que é isso? A gente vai catalogando e vendo o que está acontecendo ao longo do tempo. Não tem uma intervenção que vai ser testada, a gente só vê o que está acontecendo. Que as pessoas que têm obesidade, elas vão ter uma maior dificuldade em relação à respiração, então ao parâmetro de ventilação, a maior predisposição à formação de trombose, por conta do adoecimento das veias e das alterações de coagulação que estão acontecendo em relação ao adoecimento. Então, por isso, em relação muito das complicações que se pode ter de uma internação prolongada, por exemplo, que já é fator de risco você ser obeso, durante o Covid, que gera casos de internação prolongada, das manifestações mais graves, você já tem um desempenho, um desfecho clínico mais negativo. A evolução, ela tende a ser pior. E junto com isso, a obesidade caminha com outros fatores de risco para a Covid, que são diabetes e hipertensão, por exemplo. Então, a maneira como isso acontece, apesar de não ser muito clara, está muito relacionada a diversos problemas de saúde que pioram o desfecho, que a evolução é mais negativa em relação à Covid. É igual você falou, Marcelo, ela não vem sozinha, né? Vem junto com a hipertensão, a diabetes, às vezes problemas nos níveis de colesterol, associado a um estilo de vida, às vezes, não muito apropriado, né? O sedentarismo, o erro alimentar, falta de práticas de atividade física. Ou seja, é um conjunto de fatores que, como também qualquer outra doença, também seria um fator de risco. Exatamente. Então, numa situação em que você tem a necessidade de hospitalização, por exemplo, essas mesmas coisas já seriam fatores complicadores, independente de ser Covid ou não a causa da internação. E aí a gente tem uma situação que é grave do ponto de vista de saúde, que acaba exigindo muito do metabolismo para poder combater a doença, e aí a gente tem um desfecho pior. Mas o mesmo poderia acontecer com outro agravo. Então ela não vem sozinha, e esse fato de não vir sozinho já te predispõe a maiores complicações. Como o isolamento social impacta na saúde das pessoas obesas? O principal impacto do isolamento social em relação à saúde das pessoas obesas está naquilo que gera a obesidade, que é o estilo de vida. Então, quando a gente fica isolado, a gente acaba podendo se complicar de algumas formas. E de que forma é essa que a gente se complica? Com a nossa alimentação, a gente tende a não ter tanto cuidado em relação a isso. A gente pode ficar mais sedentário, porque fica mais limitada a possibilidade de prática de atividade física nos ambientes que a gente normalmente pratica. Então, ir à academia, fazer uma caminhada na rua, andar de bicicleta na rua, isso fica mais difícil porque a gente estaria em contato com pessoas. Então, jogar futebol, vôlei, alguma outra coisa que a gente faria em grupo, a gente já não pode mais fazer por conta do distanciamento social. Isso facilita para que eu diminua a minha atividade física, meu nível de atividade física. E isso é um fator de risco para que você aumente o peso. Da mesma forma, em relação à alimentação. A gente tende a comer alimentos mais ultraprocessados, aquilo que vem do plástico. Eu tenho um amigo que fala que se dura muito tempo na prateleira, você dura menos tempo vivo. E é desse jeito, a gente tende a consumir mais esse tipo de produto, a consumir aquilo que tem mais gordura ou açúcar mais simples. Então, alimento que é muito doce, guloseima, ou aquilo que tem muita gordura, que é gostoso. Por exemplo, bolacha recheada e outras coisas que têm esse tipo de gordura e que fazem mal, aumenta muito o peso, e a gente acaba
se predispondo a isso, porque ao mesmo tempo que eu passo a consumir mais caloria, eu passo a gastar menos calorias. Então sobra mais. E essa sobra, o nosso corpo vai acumulando na forma de gordura e por isso a gente aumenta o peso. O próprio estado de ansiedade do isolamento, né? A ansiedade gerada pelo isolamento, faz com que você acabe comendo mais. Às vezes até alimentos mais rápidos, de preparo mais rápido, que são geralmente alguns enlatados, né? Que vêm plásticos. E isso piora mais ainda a forma que você está se alimentando. Já não dorme direito, já não faz atividade física. Junta com a ansiedade, você desconta tudo no brigadeiro. Exatamente. E aí o que acontece? A gente lida com as emoções através da comida. Faz parte do nosso cotidiano lidar com as emoções e a comida. Tem uma relação direta. Então, se eu estou muito triste, eu vou me recompensar comendo. Ou se eu estou muito feliz, aí eu preciso usar a comida para poder dividir essa felicidade com os outros. A maior parte do transtorno alimentar que está envolvido em relação à obesidade, então de estar ansioso e comer bastante, ou comer muito para se sentir saciado, às vezes come até passar mal. Tudo isso tem uma questão muito grande com aquilo que a gente sente. E a gente come buscando sensações. A gente come quando a gente não está com fome e a gente tem essa questão da ansiedade, do comer compulsivo, a gente usa isso para lidar com aquilo que a gente está sentindo. E lembrar que comer tem que ser um prazer, né? E não um sofrimento. Então, se você está comendo e está vendo que aquilo está fazendo mal, acaba te perdendo todo o prazer, gera um sofrimento, né, Marcelo? Exatamente, existe muito uma questão relacionada à culpa, né? Então, às vezes eu posso comer, desconto tudo na ansiedade, toda a minha ansiedade na comida e depois eu me sinto culpado por aquilo que eu comi. E eu começo a mudar a visão que eu tenho sobre mim mesmo, e isso é uma coisa que adoece. Boa parte do que está por trás do manejo da obesidade envolve também um adoecimento emocional que está junto. Então, a visão que eu tenho sobre o meu corpo, a visão que eu tenho sobre o que eu sou e como isso está relacionado com a forma do meu corpo, com como eu lido com as minhas emoções. E essa culpa, ela é uma via de mão dupla, é uma coisa que alimenta a outra. Então, eu como muito porque eu estou muito triste. Depois eu me sinto culpado porque eu comi muito. Aí eu olho no espelho e fico triste porque eu não gostei daquilo que eu vi, que é consequência dessa atitude. E aí eu vou lidar com a minha tristeza comendo mais. E aí vai alimentando uma coisa, alimentar outra, e a gente vai prejudicando a nossa saúde. Com isso a gente vai ficando cada vez mais limitado do ponto de vista físico, então aí se eu aumento muito o peso, eu não consigo ter o mesmo desempenho que eu tinha antes para subir escada, para ir até o mercado, para fazer as coisas que eu gostava de fazer. Isso vai me deixando mais isolado. Esse isolamento me afasta das pessoas que eu gosto, e aí como eu lido com a tristeza? Comendo. E aí eu como de novo e esse ciclo não tem fim. Então, quando a gente vai cuidar de obesidade, quando a gente está pensando que a gente quer uma mudança profunda em relação a isso, não tem caminho possível para uma mudança se eu não cuido desde lá da origem, de entender como eu lido com as emoções e com a comida. Que papel tem a comida na minha vida. Mas fiquem tranquilos que para tudo isso que a gente está falando tem uma solução. E no próximo bloco a gente vai conversar sobre isso, vai explicar com detalhes o passo a passo para se cuidar, que uma pessoa que esteja obesa consiga perder peso durante essa pandemia, né? Depois da pandemia, e os que não estão, não fiquem também, porque tem essa questão também de quem não está, de repente, se tornar obeso, né? Com esse conjunto de fatores durante o período da pandemia, uma pessoa que tem um IMC aí de 23, 24 até 25, de repente começa a subir, e isso passa a ser um fator de risco também. Então, no próximo bloco nós vamos conversar com detalhes sobre isso aí.